Desde a sua criação, o Paquistão tem sido um estado vulnerável, encurralado entre uma Índia hostil e um Afeganistão hostil. Mas na década de 1990, houve um breve momento em que Islamabad procurou expandir sua esfera de influência na Ásia Central. A União Soviética acabara de entrar em colapso e o comunismo estava saindo da Ásia Central enquanto o Islã entrava. Sem um conceito de nação, surgiu na região um vácuo de poder quase do tamanho dos Estados Unidos continentais. Séculos antes, a Ásia do Sul e a Ásia Central compartilhavam laços religiosos, políticos, culturais e comerciais profundos. O Paquistão assumiu a tarefa de reviver esses antigos laços e, no processo, se reconfigurar como um superestado. Sou Siobhan, seu anfitrião, e bem-vindo ao Caspian Report. Antes de prosseguirmos, confira o canal Bonnie Wright. Eles fazem animações sobre vários temas, como o atual coronavírus ou os recentes protestos na América. O último vídeo deles se concentra em torres de celular, como funcionam e como realmente afetam as pessoas. Confira o canal deles para mais. Confira o link na descrição e nos comentários. Quando o Paquistão se declarou um estado independente em 1947, reabriu antigas questões sobre linhas de falha étnicas no sul da Ásia. Do outro lado da fronteira, no Reino do Afeganistão, os nacionalistas pashtuns imediatamente procuraram absorver todos os territórios habitados por seus parentes étnicos. Os pashtuns afegãos favoreceram a ideia de um Pashtunistã e reivindicaram irredentistamente todas as áreas habitadas por pashtuns no Paquistão. As tensões políticas aumentaram tanto que o Afeganistão bloqueou brevemente a admissão do Paquistão nas Nações Unidas. Quando o Paquistão veio à existência de qualquer maneira, o governo afegão começou a apoiar grupos secessionistas pashtuns no recém-independente Paquistão. Na época, o Paquistão estava muito vulnerável. Seu território estava dividido em duas partes não contíguas, enquanto a Índia reivindicava a região da Caxemira. Se Pashtunistan tivesse se formado, as províncias de Sindh e Balochistan também poderiam ter se separado e o Paquistão teria sido reduzido à província de Punjab. As apostas não poderiam ser maiores e um efeito dominó secessionista pairava sobre o Paquistão. Após um período de violência física, embargos e ameaças políticas, as relações eventualmente se acalmaram quando o primeiro-ministro afegão renunciou. No final da década de 60, no entanto, surgiu uma nova frente no Paquistão Oriental, ou Bangladesh moderno, onde a agitação social se transformou em desobediência civil em massa. Os legisladores de Bangladesh exigiram maior autonomia de Islamabad, e o impasse levou a escaramuças esporádicas entre as forças governamentais paquistanesas e os manifestantes de Bangladesh. Eventualmente, no entanto, o Paquistão perdeu seu controle sobre seus territórios orientais, e Bangladesh se declarou um estado soberano independente. O que antes se acreditava ser uma ameaça com Pashtunistã aconteceu em vez disso com Bangladesh, e provou que a teoria do dominó secessionista era real. O Paquistão passou as próximas décadas trabalhando incansavelmente na unificação de suas comunidades, criando uma identidade nacional baseada em virtudes islâmicas. Enquanto as ideias seculares haviam falhado anteriormente, a aplicação da fé como um componente unificador funcionou com notável sucesso na experiência do Paquistão. Foi apenas nos anos 1990 que os legisladores paquistaneses começaram a pensar grande e a reconsiderar sua identidade nacional. Duas coisas aconteceram até então. O Afeganistão estava em absoluto caos e a União Soviética havia se desmembrado em entidades menores. Na Ásia Central, as antigas repúblicas socialistas soviéticas do Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão surgiram como nações independentes. Embora cada país tivesse seus próprios símbolos nacionais, séculos de governança russa haviam erradicado qualquer senso de consciência cultural ou nacional. Uma vez que os soviéticos deixaram a área e a influência comunista evaporou, as memórias históricas emergiram. Com exceção do Tajiquistão, toda a Ásia Central era lar de etnias de língua turca e todas elas haviam sido uma parte integral do mundo muçulmano. Então, quando as fronteiras soviéticas desmoronaram e com elas a ideologia comunista, os principais oficiais comunistas se remodelaram como os novos pais fundadores.
Os antigos fortes comunistas tornaram-se déspotas e, para consolidar seu poder, ergueram estátuas de si mesmos, designaram seus próprios aniversários como feriados nacionais, enquanto colocavam outdoors de si mesmos por todos os novos territórios. Em um espaço desprovido de identidade nacional e ideologia, as comunidades da Ásia Central estavam desesperadas para acreditar em algo. O Islã preencheu essa necessidade, assim como no Paquistão. E havia um forte argumento para a fé florescer. Na antiguidade, a Ásia Central, conhecida como Khorasan, era cenário de poderosos reis turcos, senhores da guerra e mercenários que vagavam pelas planícies buscando recompensas e conquistas. Alguns deles viajaram para o oeste, como Timur. Outros voltaram seus olhos para o sul, como Babur, que fundou o Império Mughal. De qualquer forma, a Ásia Central estava profundamente ligada à história do Oriente Médio e do subcontinente indiano. Agora, no entanto, as comunidades no Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão estavam em busca de um significado social coeso. Normalmente, o mundo teria deixado as coisas como estavam. No entanto, na década de 90, levantamentos geológicos calcularam que a bacia do Mar Cáspio possuía uma enorme reserva de hidrocarbonetos, superada apenas pela região do Golfo Pérsico. Esse fato elevou a Ásia Central como um depósito de energia. Havia apenas um problema. Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão, as nações que herdaram a riqueza de hidrocarbonetos. Eram países sem litoral. Turquia, Irã e Paquistão foram os primeiros a reconhecer o fluxo cultural da Ásia Central e a riqueza energética como um vácuo de poder, e eles também acontecem de ser as únicas rotas capazes de entregar os hidrocarbonetos regionais ao mundo industrializado. Como tal, em 1992, Ankara, Teherã e Islamabad reviveram e expandiram a Organização de Cooperação Econômica para incluir as 5 repúblicas da Ásia Central. O objetivo era criar novos oleodutos e introduzir um mercado comum para bens e serviços em toda a região, com o objetivo de longo prazo sendo reagrupar o bloco em direção a implicações estratégicas. Ankara explorou maneiras de promover ideias pan-turcas, já que a maioria das repúblicas da Ásia Central eram turcas, mas a grande distância pôs fim a este plano. Enquanto isso, Teherã se interessou em promover seus profundos laços históricos com a Ásia Central, mas essa visão terminou abruptamente porque os iranianos aderiram a um ramo diferente do Islã. O Paquistão ficou como o único potencial intermediário de poder na corrida pela Ásia Central, e o Paquistão atendeu a grande parte dos critérios. Ele aderiu ao Islã sunita, estava nas imediações, compartilhava semelhanças culturais e, como a Ásia Central, o Paquistão também fez uma autoanálise. Então ele sabia como construir coesão social e possivelmente como fundir a Ásia Central com o Paquistão. Apreciando a oportunidade histórica, a euforia superou Islamabad. De repente, o Paquistão parecia estar prestes a emergir como um peso pesado na política global. Se Islamabad fizesse acordos comerciais com a Ásia Central, poderia consolidar sua posição. Em 1992, o Paquistão ofereceu cerca de 10 milhões de dólares em crédito ao Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão para estabelecer joint ventures em algodão, têxteis, produtos farmacêuticos, telecomunicações e agricultura. O Paquistão assinou um acordo com o Uzbequistão para construir rodovias, fábricas e até mesmo para estabelecer comunicações via satélite. No Tajiquistão e Quirguistão, o Paquistão assinou acordos para importar energia hidrelétrica e se comprometeu a fortalecer o alcance da língua inglesa em bancos, contabilidade, seguros, diplomacia, etc. Esses projetos iniciais variaram de comércio e ciência a educação e turismo, mas a cereja do bolo foi o oleoduto turcomano, que se estendia do Turcomenistão até o porto paquistanês de Karachi, onde os petroleiros poderiam enviar o petróleo bruto para qualquer outro lugar. A especificação técnica do plano era bastante simples, e como contornava tanto o Irã quanto a Rússia, o empreendimento recebeu a aprovação de Washington. Agora, acreditava-se que esse oleoduto teria concedido ao Paquistão uma influência significativa sobre a Ásia Central, permitindo a Islamabad promover seus interesses comerciais e gradualmente solicitar a região para sua esfera de influência.
Em apenas algumas gerações, a autoridade de Islamabad teria se estendido das planícies siberianas do Cazaquistão até a costa tropical do Mar Arábico. O Paquistão ganharia uma enorme profundidade estratégica, além de um grande impulso em mão de obra, recursos, logística e financiamento. Esses ativos teriam nivelado o campo de jogo com a Índia, e certamente esse era um objetivo que valia a pena perseguir. Havia apenas uma complicação. O gasoduto turcomano, o principal projeto para um hegemon paquistanês, teria que passar pelo domínio sem lei do Afeganistão. O Afeganistão não apenas compartilhava uma fronteira comum com Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão, mas também fornecia uma rota direta para tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo. À primeira vista, construir um gasoduto em um dos lugares mais caóticos da Terra parece irracional. No entanto, o prêmio, um Paquistão que poderia igualar a Índia em recursos e capacidade, era algo que os paquistaneses não podiam deixar passar. Era um tiro no escuro, mas uma oportunidade, mesmo assim. Uma coisa era certa, o Paquistão tinha interesses estratégicos de longo prazo no Afeganistão, interesses que foram moldados por fatores, forças e considerações além do próprio Afeganistão. A agência de inteligência paquistanesa Inter-Services Intelligence acreditava que isso poderia ser feito. O Afeganistão poderia ser subjugado e tudo o que eles tinham que fazer era criar um corredor para a Ásia Central que começaria em Peshawar, continuaria através de Jalalabad e Cabul, estendendo-se até Mazar e Sharif até finalmente chegar à capital uzbeque de Tashkent. Um corredor paralelo deveria ser criado ao longo do gasoduto turcomano. Quando ficou evidente que os grupos de procuração paquistaneses não podiam entregar nenhum dos corredores, Islamabad começou a apoiar o recém-emergente Talibã a partir de 1994. Isso acabou sendo um desastre. O Talibã agravou a violência endêmica no Afeganistão. Eles então se voltaram contra o Paquistão, pois se recusaram a reconhecer a linha do Hind como uma fronteira internacional, efetivamente revivendo a ideia de um Pashtunistão unificado. Além disso, a ascensão do Talibã estimulou movimentos jihadistas em toda a periferia, incluindo os recém-independentes estados da Ásia Central. Milícias islamistas surgiram no Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Se o jihadismo era a ideia do Paquistão de coesão social, então a Ásia Central não queria nada disso. Funcionários em Tashkent acusaram seus homólogos paquistaneses de treinar diretamente jihadistas uzbeques e reduziram deliberadamente as relações políticas e econômicas. Outros países seguiram o exemplo e a lua de mel da Ásia Central com o Paquistão logo desmoronou. Para selar o acordo, muitas das repúblicas da Ásia Central optaram por restabelecer laços de segurança com a Rússia. Com a virada do milênio, a visão de Islamabad para um superestado pereceu no berço, e o resto é história. Humilhado por suas falhas passadas, o Paquistão persegue uma política mais modesta hoje. Seus portos de águas profundas em Karachi e Gwadar servem como hubs de envio ideais, fornecendo às repúblicas da Ásia Central sem litoral, Afeganistão e até mesmo a região de Xinjiang na China o acesso tão necessário ao Mar Arábico. Mudar o foco para o seu próprio território faz muito mais sentido. Afinal, poder político sem poder econômico é apenas estéril. Eu fui seu anfitrião Siobhan do Caspian Report. Deixe um like, comente e se inscreva. Obrigado por assistir, Isaol.